Louvado seja nosso Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo estejam conosco. Queridos irmãos e irmãs, boa tarde. Dando continuidade às palestras de Frei Inácio Larraio sobre Maria. Palestras do livro O Silêncio de Maria. Eu vou falar sobre uma espada. Quando o Concílio diz que Maria foi avançando na peregrinação da fé, fala do mesmo parágrafo com insistência no Calvário. Manteve-se fielmente sua união com o Filho até a cruz, onde esteve não sem desígnio divino. Veementemente sofreu junto com seu unigênito e com ânimo materno se associou ao seu sacrifício, consentindo com amor da imolação da Virgem por ela mesma gerada. Com essas expressões, e notadamente pelo contexto, o concílio pareceria indicar que o momento alto e também a prova, porque não há grandeza sem prova, para a fé da mãe, estiveram no Calvário. Há outro parágrafo do mesmo documento em que o concílio, com uma expressão lapidar e emotiva, ressalta que a fé de Maria alcançou sua mais alta expressão junto à cruz. Com efeito, falando do faça-se de Maria, pronunciado no dia da Anunciação, acrescentam-se estas significativas palavras, que sob a cruz resolutamente manteve assim o concílio, quer indicar que a prova mais difícil para o faça-se de Maria foi o desastre do Calvário. Sem me afastar do espírito do texto conciliar, quisera representar aqui algumas reflexões, de modo que tudo redonde para a maior glória da Mãe. É possível que a história mais lacônica, completa e patética da Bíblia esteja contida nestas palavras. Junto à cruz de Jesus está de pé sua mãe. Essas breves palavras evocam um vasto universo com implicações transcendentais para a história da salvação. Noutro lugar deste livro, falamos amplamente sobre a maternidade espiritual que nasce aqui, ao pé da cruz. Neste momento, interessa-nos apenas enfocar nossa contemplação exclusivamente do ponto de vista da fé. A pergunta-chave para ponderar o mérito e, consequentemente, a grandeza da fé de Maria é esta. Maria conhecia todo o significado do que estava acontecendo naquela tarde do Calvário. Ela sabia, por exemplo, tanto quanto nós sabemos, sobre o significado transcendental e redentor daquela morte sangrenta. Conforme for a resposta e essas perguntas, mediremos a altura e a profundidade da fé de Maria. E a resposta dependerá, por sua vez, da imagem ou preconceito, muitas vezes emocional, que cada um tiver sobre a pessoa de Maria. Quanto a isto, parece-me que pode haver posições ambíguas e precisaríamos fazer antes outras perguntas para um esclarecimento cabal. Por exemplo, se Maria sabia tudo, seu mérito era maior ou menor? Se vislumbrava o mistério apenas entre penumbras, aumentava ou diminuía o mérito da fé? Talvez se pudesse afirmar, em algum sentido, que a fé seria mais meritória e maior quanto menos conhecimentos tivesse. Muitas conclusões dependem do pressuposto, o esquema mental com que cada um se coloca diante da pessoa de Maria. Eu também tenho o meu que, a meu ver, lança sobre a Senhora o máximo esplendor. De qualquer maneira, antes de ir adiante, é preciso distinguir claramente em Maria a ciência, conhecimento teológico do que estava acontecendo no Calvário,
da fé. A grandeza não vem do seu conhecimento, maior ou menor, mas de sua fé. Para saber exatamente o que aconteceu com Maria naquela tarde, aconteceu no sentido vital da palavra. Não podemos imaginar Maria como ser abstrato e solitário, isolado de seu grupo humano, mas como uma pessoa normal que recebe o impacto da influência de seu meio ambiente. É assim que somos humanos e foi assim, sem dúvida, que foi a Nossa Senhora. Pois bem, pelo contexto evangélico, a morte de Jesus teve um caráter de catástrofe final para os apóstolos. Era o fim de tudo. Essa impressão e estado de ânimo estão admiravelmente refletidos na cena de Emaús. Cleófas, depois de ter ficado triste porque o interlocutor ignorava os últimos acontecimentos que para ele eram feridas recentes e doloridas, acabou com nós esperávamos, como quem quer acrescentar depois, mas já está tudo perdido. Foi um sonho muito bonito, mas foi um sonho. Caifás, representando o grupo do outro lado, estava convencido de que acabando com Jesus acabaria com o movimento. E tinha razão, porque foi isso o que aconteceu. Quando os apóstolos viram Jesus nas mãos dos inimigos, esqueceram de seus juramentos de fidelidade e cada um tratou de salvar sua própria pele, fugindo em debandada. 3 dias depois ainda estavam escondidos com as portas bem trancadas, para salvar ao menos a cabeça, já que tinham perdido o líder. Esse era o seu estado de ânimo. Dormia no sepulcro enterrado para sempre. Um belo sonho junto com o sonhador. Daí a sua obstinada resistência para acreditar nas notícias da ressurreição. No dia de Pentecostes, o Espírito Santo esclareceu todo o panorama de Jesus. Só então souberam quem foi Jesus Cristo. E Maria? Em primeiro lugar, não nos devemos esquecer de que Maria fazia parte desse grupo humano, tão desorientado e abatido. Não consigo imaginar Maria adorando, emocionada, cada gota de sangue que caía da cruz. Não posso imaginar que Maria soubesse toda a teologia sobre a redenção pela morte na cruz. Teologia que foi ensinada pelo Espírito Santo a partir de Pentecostes. Se ela tivesse sabido tudo quanto nós sabemos, qual seria o seu mérito? No meio daquele cenário desolado, teria sido uma consolação infinita saber que a terra não engoliria inutilmente nenhuma só gota desse sangue. Saber que perdia um filho, mas ganhava o mundo e a história. Saber que a ausência do filho seria momentânea. Nessa circunstância, pouco ter-lhe custado aceitar com paz aquela morte. Também não posso imaginá-la dominada pelo desamparo total dos apóstolos, pensando que tudo terminava aí. Sabemos pelo Evangelho que Maria foi navegando por entre luzes e sombras, compreendendo às vezes claramente, outras vezes nem tanto, meditando nas palavras antigas, aderindo à vontade do Pai, vislumbrando de forma lenta, mas crescente o mistério transcendente de Jesus Cristo, segundo os Evangelhos. Esse foi o caminho da fé para Maria. Meus queridos irmãos e irmãs, vou parar aqui na metade do texto, porque é um pouco longo, e amanhã, se Deus quiser, a gente continuará o mesmo texto, ok? Boa tarde.